E aí, navegantes? Nós somos a turma da nave, do núcleo de audiovisual de Botucatu, que acontece aqui nas imediações da Secretaria de Cultura, e toda segunda-feira, das 14 às 17 e das 18 às 21 horas. E aqui eu estou com a Amanda também, então eu queria pedir para ela me contar um pouco de como foi a sua experiência e contar para vocês, principalmente, como foi a experiência de ter trabalhado nesse Botucatu, que me conte um pouco do que ela lembra, do que ela vivenciou. Foi muito gratificante, né, participar, porque foi bem na prática. Foi um pouco difícil, mas foi bem legal depois ver o resultado. Deu para perceber bem, assim, a mudança de como eu cresci, tanto na parte de edição, quanto na parte de câmera, que eu até ajudei uma hora ali na câmera fixa. Eu também filmei algumas imagens com a minha câmera, então acho que acrescentou muito. Tanto que, se vocês verem a edição do primeiro vídeo do primeiro dia com a edição do último dia, você vê uma diferença muito grande. Tanto assim nos cortes, ficaram bem mais preparados, bem mais bem feitos, quanto também no tempo que eu levei para editar. No som também, tem partes que você tem que abaixar um pouco o som, outras partes você tem que deixar normal. Porque foi muito assim na hora, assim, você tinha que fazer. Então eu aprendi. E agora eu estou muito melhor na parte de edição. Muito mais rápido. Eu gostei bastante. Aqui hoje com a gente está a Bianca, né? Que participou desse processo desde o início, desde antes do Botucatu acontecer. Ela vem frequentando essa oficina, esse núcleo de produção desde o início do ano. E aí vivenciou esse Botucatu aí, que foi um pouquinho pauleira talvez para ela, mas eu acho que foi uma experiência interessante e queria que ela contasse um pouco como foi para você. A experiência foi uma experiência muito boa em questão de aprendizagem, eu aprendi muita coisa. Com câmera, então, você não sabe mais ou menos como se movimentar. O Botucatu foi muito corrido, a gente produziu muita coisa. Eu queria que você me contasse um pouco assim, da tua parte. Qual a memória desse processo que você viveu? A gente fez a primeira chamada do Botucatu, Mariana me convidou. Aí eu fiz, muito legal, ficou muito bom o vídeo, muita gente elogiou. No Botucatu, a Bianca, ela ficou com a função de entrevistar as pessoas. Isso que eu estava falando da tua vivência, né? Que você contasse um pouco como foi, né? Estar abordando as pessoas, o que você sentiu? Foi difícil? Foi fácil? No começo foi difícil, porque eu fiquei pensando, o que eu pergunto? Ainda eu ficava pensando assim, mas eu quero saber qual a expectativa das pessoas, e eu acabava fazendo essa pergunta sempre. Eu falei, eu preciso parar de fazer essa pergunta. Então, era uma coisa muito rápida, eu tinha que pensar em o que eu queria perguntar, mas eu queria também ser natural e espontânea, não queria ficar ali decorando o texto, porque não era uma chamada. Assim, a produção foi muito boa, o antes foi bom. Eu acho que eu devia ter me preparado mais, porque eu realmente cresci muito, assim, no terceiro dia eu já estava bem mais solta, falando normalmente, sem gaguejar, porque no primeiro dia, o primeiro vídeo travou, assim. As ideias já vinha mais fácil? Já vinha tudo, eu já sabia o que eu queria, assim, foi bem orgânico. Conheço o Alessio e considero o Alessio uma pessoa que já tem uma experiência com audiovisual, ele já sabe se posicionar na câmera, já dialoga com a câmera com uma fluidez de uma pessoa que já tem feito isso várias vezes. Mas eu queria te perguntar, bom, se depois desse processo você sentiu que teve um aprendizado, que há alguma coisa nova? Putz, cara, claro, eu tenho só a agradecer você, porque foi uma experiência muito legal, essa coisa de você ter a direção, não é assim, você tem uma ideia e de repente está lá o cara que está com a câmera, mas ele também tem uma ideia do que ele está querendo fazer. Por mais que seja uma coisa meio livre e tal, a minha maneira meio espontânea de ficar no vídeo, mas a gente conversava, né? A gente trabalhava a ideia, tinha um conceito. E eu acho que o mais importante é essa coisa de você perceber que você se aprimora, né? Assim, na tua colocação, na observação que você tem de você mesmo, se vendo. É quando você está fazendo um trabalho como esse de audiovisual,
Não que você se controle, mas assim, é como se você já se pré-editasse, não é assim? Você já se pré-edita, sabe? Você sabe que está indo por um caminho, então assim, eu, ali na função repórter, por exemplo, eu percebo que eu comecei a melhorar nessa história, tipo assim, de uma pré-edição. Tipo, eu tô lá, tô conversando com uma pessoa e de repente a coisa é espontânea. O cara fala um negócio e fala, putz, por que eu tô falando isso pro cara? Não precisa. Depois eu falo fora da câmera com o cara. Então assim, eu aprendi isso, sabe? Tipo assim, essa ideia, eu acho que eu fico assim, é de ter um programa interno de você facilitar o processo de edição, porque assim, gente, o processo de edição é um inferno, né? É um inferno ficar em frente daquele negócio lá e corta isso, corta aquilo, e como é que é a estrutura, bom, enfim. Então se você pré-edita, já favorece bastante. E nesse processo da edição, a gente começa a trabalhar um pouco mais a nossa narrativa, né? Que o que a gente fala tem uma força, tem um poder. Como a gente fala demais, coisas que não precisa falar, depois a gente vai percebendo, então a gente vai depurando a nossa narrativa. Então, para encerrar aqui, eu queria, né, convidar vocês navegantes que nos assistem do outro lado da tela, a virem aqui para a nave, né, aqui no Espaço Cultural, na Avenida Dom Lúcio, a compartilharem também esses vídeos, a comentarem, não gostei o que a Alessia falou, o que a Mariana falou, não gostei, eu penso isso, comente, vamos, né, fortalecer esse diálogo. E, bom, toda segunda-feira estou esperando vocês aqui. Não, e olha, é legal, gente, porque assim, essa nave não fecha, ela está aberta em preparo de voo a todo momento, então não é um grupo fechado, acho que isso é uma característica muito legal do trabalho, que assim, não é um grupo que se fechou, quem entra está fazendo parte. Não, a coisa é viva, o Mariano tem essa característica bem legal, que tipo assim, a oficina é como a vida, pessoas entram, pessoas saem a todo momento, porque é assim o movimento da vida. Valeu, vamos embora.